Vamos. Boa noite. Hoje, 26 de julho, nossa 13ª aula do curso de Freud e Lacan. O tema de hoje é o estádio do espelho em Lacan. O estádio do espelho como formador da função do eu, de 1949, dos escritos do Lacan. E o livro do professor Geraldino, 12 lições, o capítulo 3, página 82. Essas são as leituras de referência para hoje. E um tema essencial para a gente, e como tanto eu como o professor Geraldino estamos combalidos pelos vírus, nós vamos dividir, abreviar as nossas falas, e vamos ver se alguém de vocês tem caso para a gente trazer para a supervisão, ou se a gente emenda a aula como um todo. Gostaria de ouvi-los antes da gente começar, se vocês gostariam de comentar algum caso na supervisão. Helena, eu penso que, já que vocês estão também não tão 100%, eu acho que se não tiver ninguém com esse foco, a gente podia só ter o momento da aula mesmo. Tá bom. Porque eu acho que até a supervisão com cansaço, com mal-estar, também não seria tão assim, Não, entendeu? não. E a gente acaba desgastando vocês, entende? A gente está bem para isso. A cabeça está boa, entendi. é o corpinho que está ressentido. É a tosse, Entendi, é a rouquidão. Senão a gente nem ofereceria, viu, Aline? Agradeço o teu cuidado, entendi. mas assim, a gente propôs porque a gente está nesse mínimo. Entendi. Mínimo. Tá, eu só pensei por isso mesmo, porque às vezes a gente vai, né? Claro. Só por isso. Claro, não, mas nesse tempo todo a gente sempre avalia como é que está a condição de escutar, de atender e tal, porque totalmente é outra pegada, né? Como você disse, acho que a gente tem que estar bem mesmo. Então, Geraldino, você quer começar? Vou tentar, sim. Bom, boa noite para todos vocês aí. A gente está vivendo essa situação pós-pandêmica de uma maneira meio esquisita, né? Eu tenho notado isso e várias outras pessoas com quem eu converso, e aqueles pequenos mal-estares que a gente tinha antigamente, antes da pandemia, tipo afonia, rouquidão, dor de garganta, qualquer coisa do tipo, eram coisas simples, passageiras, rápidas, que a gente resolvia fácil, né? Mas hoje me parece que perdemos aquela nossa resistência, nossa imunidade, né? Então, qualquer ventinho frio, qualquer coisa que aparece de novo, é um turbilhão, é um problema. Parece que eu tenho sentido coisas que eu nunca antes tinha sentido na vida. Coisas que já tinham sentido, mas não na intensidade que vem agora. A gente não tem o que fazer, é impressionante. Mas, enfim, eu acho que está chegando a hora da gente abrir mão dessas maquininhas e voltar para falar, porque aqui já é cansativo, né? Se a gente ainda fica prejudicado dessa maneira, mas vamos tentar. Vou tentar fazer o que eu puder. Vou falar até onde eu aguentar. E vamos ver que a gente até onde consegue ir. Eu teria duas opções para começar essa aula. Uma seria simplesmente o método comum, o tradicional, de a gente chegar aqui e apresentar a teoria dentro daquilo que a psicanálise ensina. Mas, como a gente tem sugerido sempre leituras para vocês, com antecedência, então eu teria também uma outra possibilidade de propor para vocês, se vocês concordarem, que vocês comecem a fazer perguntas sobre os textos que foram colocados aí para leitura, né? A saber, da leitura que a gente supõe que vocês fizeram, e dúvidas surgem, e esclarecimentos seriam necessários para a gente ir direto aí nesse assunto.
vocês quiserem, se tiverem anotado alguma coisa, aí ou do meu texto ou do Freud, né? Afinal, o que é o estádio do espelho? Afinal, já temos algum tempo que estamos juntos e vocês já estão podendo articular de uma maneira adequada a teoria, né? Então, a princípio, vocês teriam alguma pergunta? Senão eu posso fazer a apresentação tradicional como tenho feito simples, né? Sempre. Alguma curiosidade? Que coisa é essa de estádio de espelho? O que isso traz para vocês? Deixe aberto. Se quiserem responder, quiserem perguntar. E quando a gente planejou esse curso, né, Geraldina, a gente planejou contando com uma participação bem ativa dos alunos, né, inclusive no sentido de abrir o espaço da supervisão. Então, mesmo que vocês não tenham lido da capo ao fim, mas em relação a esse tema, vocês têm algo que gostariam de perguntar? Bom, eu vou fazer assim, então. Eu vou começar falando e vocês fiquem atentos a qualquer coisa, interromper ou fazer alguma intervenção, se algo não estiver sendo totalmente claro, né, para vocês. Vamos lá. Esse tema, como, aliás, muitos dos temas da psicanálise, eles têm alguma relação com princípios da filosofia, pois, afinal, a filosofia foi o discurso mais utilizado pela humanidade desde o começo. Então, a filosofia se propunha a descobrir um saber sobre nós mesmos, sobre a vida em geral, sobre o mundo. Então, esse amor da sabedoria, que significa filia da Sofia, é amor da sabedoria, traduzindo do grego, né? Então, perguntava-se, bom, o que nós somos? De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Quem nós somos, afinal? E eu não vou passar toda a história da filosofia de novo, e de vez em quando eu costumo fazer uma apanhada, mas o Aristóteles deu o primeiro passo só distinguindo, olha, né, entre os seres vivos existe uma espécie, são várias espécies, mas uma espécie chamada animal, e dentro dessa espécie, que é chamada todos os seres vivos, né, que são sensitivos, que são animais, existem alguns gêneros. A ideia do gênero já vem lá de longe, estão vendo aí, né? Então, discutida hoje, que é a questão dos gêneros, a querela dos gêneros, aquele livro que lançamos aí há um mês atrás, sobre a querela dos gêneros, sobre o qual já foram feitas algumas apresentações, alguns lançamentos, está causando um certo furor aí entre as pessoas psi. Que coisa é essa? O que é gênero? Então, para começar, na filosofia, tem isso. A gente tem os gêneros, por exemplo, o gênero animal, tudo que é animado, especialmente a partir da sensibilidade. Tirando um pouco as plantas de fora, que as plantas também têm alma, mas o gênero animal é chamado, inclui aqueles que têm a animalidade, seja racional ou irracional. Então, já estou entrando aí no assunto que existem animais que são racionais, isto é, que raciocinam, e fazem argumentos abstratos. Então, tem consciência. Desde, então, os primeiros filósofos até chegar em Freud, dominou a consciência.
dominou a razão. Consciência, o que é? A gente ter um conhecimento de que algo existe, de que algo funciona. Pequeno exemplo, que eu acabei de dar, agorinha, né, quando comecei a falar. Se a gente começa a perceber, através dos sentidos, naturalmente, né, a gente começa a perceber alguma coisa nova em termos de conhecimento. Quando eu disse, por exemplo, que pós-pandemia surgem algumas coisas novas que nós não tínhamos conhecimento antes, que nós não tínhamos consciência antes. Agora estamos tendo consciência que essas nossas pequenas gripes, que alguém achava desde o começo que era pequena gripe, né? E que nunca foi pequena gripe, mas foi a pandemia do Covid, e agora a gente está vendo, conhecendo algo novo dela. Isto é, aquelas gripes antigas, aquelas sim, eram pequenas gripes, mas agora não. Agora a nossa imunidade baixa faz com que a gente seja atacado de uma maneira mais violenta. Então, tomamos consciência disso. Onde é que a gente toma consciência? O que nos faz tomar consciência? Bom, é o eu. É o eu. Cada um de nós tem um eu, aliás, até mais de um. É o eu, também chamado de ego, que nos faz conhecer que hoje, por exemplo, está frio, amanhã está calor, agora está escuro. Agora é o nosso eu que percebe pelos sentidos. Bom, daí então nós tomamos consciência. Estamos agora conscientes que estamos começando uma nova aula no nosso curso e que vamos tratar sobre o tema do estádio do espelho. É um tema bastante novo, porque se a gente considera que quem levantou essa questão dentro desses termos foi o Lacan, praticamente um dos últimos grandes psicanalistas, maior depois de Freud, sem dúvida nenhuma, que veio trazer essa novidade. Então, agora estamos tomando consciência disso de uma maneira mais profunda, mais perfeita. Mas antes do Aristóteles, antes do Lacan, passou por nós um outro filósofo mais moderno, que é o Hegel, e que trabalhou com a questão da dialética, toda a questão de que nós nos interagimos uns com os outros. E o nosso trabalho é todo feito dentro de uma dialética, onde a gente vai articulando os discursos. E o Hegel, então, propôs o seguinte: uma coisa é a gente conhecer o mundo, né, o que acontece fora de nós. Tal. Outra coisa é a gente conhecer a nós mesmos. Quem somos nós? E o Hegel deu uma contribuição interessante, que é a seguinte: nós não nos conhecemos só por nós mesmos. Nós precisamos de uma alteridade para nos conhecer. Essa alteridade vem do outro. Nós vivemos em sociedade. Nós não somos isolados. E, para nos conhecermos melhor, a gente tem que juntar os nossos conhecimentos uns com os outros. E aí nós vamos chegar, então, a nos conhecer melhor. O outro é que nos diz quem nós somos. Nós, sozinhos, não chegamos a essa conclusão. Então, nós precisamos de alguma coisa do tipo: o que você acha de mim? O que você pensa de mim? E, sobretudo, quando começa uma vida amorosa, isso fica escancarado. Na vida amorosa, desde os primeiros encontros, cada um dos dois, dos três ou dos quatro, seja quantos forem, cada um dos parceiros fica curioso de saber o que o outro viu em mim. O que em mim que está interessando o outro?
até que a gente chega ao momento que a gente vai falar para o outro, olha, eu te amo, tá vendo? Eu cheguei à conclusão, pelo contato que tive com você, pelos nossos relacionamentos, pelo que falamos, pelo que sentimos, pelo que confessamos um para o outro, que a gente se admira, e coisa boa. Eu te admiro, e você me admira, eu te amo, você me ama, fica coisa do tipo assim. É preciso do outro. Não garante que isso sempre funcione, porque o outro pode dizer assim, mas eu não sinto isso não. Obrigado pela preferência, mas não é comigo, né? Então, vamos buscar em um outro. E o que é que faz cola entre nós? Então, esse outro, que vai nos dizer, sim, eu também te amo, ele serve como espelho para nós. Daí o título, né, desse discurso que o Lacan desenvolve, chamado O Estádio do Espelho. Então, nós vamos nos conhecer, sendo que já fica explícito aí que se para eu me conhecer melhor, eu preciso de um outro que vai dizer o que ele pensa de mim. Falei há pouco que nós somos seres conscientes. Essa é a primeira descoberta. Nós somos conscientes. Mas a nossa consciência é limitada, e vamos ver pela sequência depois por que ela é limitada. Aí vai, quando chegar o Freud, ele vai abrir o leque para essa aí. Se a nossa consciência é limitada, então diz o Hegel, a consciência de si depende da consciência do outro, isto é, da consciência que o outro tem de mim. Bom, cada um de nós faz seu juízo de valores e faz juízo de consciência, juízo de valor, e no sentido aí eu estou sabendo o que isso significa, o que isso vale, para que isso serve. Então, é o discurso do outro, a consciência do outro, que já percebeu alguma coisa de nós, e nem sempre nós percebemos o que o outro está sabendo de nós. Então, é essa consciência do que vai nos informar. Você é isso. Aí eu posso concordar, não é? De fato, eu sou. Eu acho interessante. Está me elogiando, achando uma coisa boa em mim. Ou me criticando, está achando uma coisa ruim em mim. Eu não tenho só coisas boas, tem coisas boas, mas tem também coisas ruins, todos nós, porque o nosso conhecimento exatamente é relativo. Ele é pequeno. Nós dependemos de uma visão mais aberta, mais larga, né? de uma outra visão para a gente abranger, enfim, o nosso conhecimento. Então, estamos aí diante dessa questão, né? O outro. Muito bem. Aonde que isso entra no Freud? Aonde que isso entra na teoria psicanalítica? Então, o Freud diz o seguinte, nós somos seres racionais, inteligentes, abstratos, mamíferos, dependemos, então, de algum outro até para nos parir. Nós não nascemos através de um ovo, a não ser que chamemos o óvulo, que é isso aí, um pequeno ovo. Não deixa de ser. Mas esse pequeno ovo precisa de uma intervenção de um outro elemento, um espermatozoide, porque os dois separados não dão em nada. É preciso que haja aí, então, uma conjunção de dois seres. No caso, seres mamíferos, somos seres sexuados, então, dois sexos, para poder formar essa primeira junção de o que é o novo ser humano, a nova célula, que agora vai, então, se transformar num feto, num embrião, num feto, num ser humano, um bebê. Enfim, nasceu o bebê. Veio de uma mãe, veio de uma mulher, com a ajuda aí do sexo masculino na hora da gravidez, de engravidar. O que é isso que nasceu? Esse bebê
o que ele é. Nós estamos falando da espécie humana, né? Mas do gênero, bom, o gênero animal racional. O que é este ser? Se existe animal racional, é porque existe também animal irracional. Então, eles têm alguma coisa em comum, que é a espécie animal. Em comum entre nós e os irracionais. Agora, nós temos a espécie humana e a espécie bruta, chamada, ou melhor, o gênero humano e o gênero animal irracional. Mas somos a mesma espécie animal. Então, tem alguma coisa em comum entre nós e os animais irracionais. Somos todos mamíferos, por exemplo. Mas isso é o mínimo. Tem diferenças imensas. Então, o que o Lacan propõe, baseado em experiências científicas, que, em princípio, não ajuda grande coisa para a psicanálise, não é aí que a gente vai aprender quem nós somos, mas houve experimentadores, até mesmo da linha experimental, da psicologia experimental, que fizeram experimentos com filhotes de animal e com filhotes humanos, na mesma idade. Então, aí o que se percebeu? Aquilo que foi chamado de estádio de espelho. Se percebeu que o desenvolvimento desses dois tipos de filhotes é diferente, embora inicialmente é igual. No início não há muita diferença, a não ser na forma física, é evidente, né? Mas no ponto de vista do comportamento, do ponto de vista da motricidade, há um abismo de diferença. Se a gente observar o nascimento ao mesmo tempo de um bebê humano e de um filhote de animal, fica patente, né, a diferença. O filhote do animal, quando ele sai, quando ele nasce, ele precisa simplesmente de uns 15 a 20 minutos, na maioria dos casos, para sair andando. Ele se levanta, vai se arrumando, se aquietando, ele vai tomando assim, o equilíbrio, começa a andar. O gatinho que nasceu, o cachorrinho que nasceu, questão de meia hora, se for muito. Agora veja o bebê humano que acabou de nascer. Quanto tempo ele vai demorar para andar? Para ter a motricidade de pegar coisas com as mãos, botar na boca, etc, etc. Ele vai demorar aí por volta de 1 ano, até um pouco mais. 6 meses, a partir de 6 meses, ele já começa a ter as primeiras habilidades. Então, uma distância enorme, né? O atraso do bebê humano com relação ao bebê do animal é dessa dimensão. Mas isso não é vantagem nenhuma para o animal. Não é vantagem nenhuma, simplesmente porque o bebê humano é muito mais especificado, é muito mais avançado, né? Ele é muito mais adiantado, embora nasça dessa maneira. Mas o potencial dele não se compara com o potencial do animal irracional. Então, fazendo-se esses tipos de experimento, que levou o nome de estádio do espelho, esse nome não foi inventado pela psicanálise, não foi inventado pelo Lacan. Ele tomou isso emprestado, como eu disse, dos outros experimentalistas. Mas a ideia que eles tiveram foi de usar mesmo um espelho de verdade como teste para ver quais seriam as reações e quais seriam as diferenças nessas reações entre o filhote do animal e o bebê humano. Tudo isso
a partir dos 6 meses de idade. Porque se percebe isso, até hoje é visível, é claro, a gente pode fazer a experiência, a gente percebe que colocando um cachorrinho ou um bebezinho humano diante do espelho, as reações deles são mais ou menos as mesmas. Não há grande diferença. São 3 momentos diferentes. Primeiro momento, que eles olham para o espelho. Se for antes dos 6 meses, eles não notam nada, não reparam nada, não reagem nada. Mas se for a partir dos 6 meses aproximadamente, essas idades são assim, mais ou menos, não? A partir dos 6 meses, eles vão perceber alguma coisa estranha no espelho. E antes, o espelho como se fosse uma porta qualquer, e não dava para ver nada de especial ali. Uma porta, uma parede. Agora, a partir de 6 meses, não é uma porta mais. É algo reflexivo. O reflexivo aí agora já tomado de mais de um sentido. É algo que reflete. Mas não reflete ideia, reflete imagem. Só imagem. Então, o bebê e o gatinho, diante desse espelho, a partir dos 6 meses, eles notam alguma coisa estranha, que não é uma simples parede. Eles notam que ali existe uma imagem. Então, eles vão perceber o seguinte, acham que aquela imagem é a imagem de um outro bebezinho ou de um outro cachorrinho. Então, é isso. E a gente vê as reações deles. O animal vai lá cheirar, o cachorro vai cheirar, ele conhece tudo da vida dele através do olfato. Então, ele vai ver se tem aquele cheiro de cachorro. O bebê humano vê aqueles movimentos dos bracinhos, das mãos, e ele vai querer pegar aquele bebê que está lá em imagem no espelho. Mas é lógico, a decepção vai ser total, ele vai ver que aquilo não é outro bebê, o cachorrinho vai ver que não é outro cachorrinho, não tem aquele cheiro específico que ele percebe nos outros seus companheiros, então ele vai desistir, vai ver que aquilo ali é só uma imagem e não serve para nada. Bom, isso a gente observa em casa com bebês. Quem já passou por essa experiência, quem tem filho pequeno, conhece alguém pequeno em casa ou em qualquer lugar, vê isso. A gente está na rua aí e vê nos carros que estão estacionados na calçada, a gente vê passarinhos pousados no espelho retrovisor do carro. E eles ficam ali, pousados naquele espelho, bicando a imagem que está naquele vidrinho. Eles se cansam, mas eles não se convencem, eles não aprendem. E aquilo é só imagem. Cada vez que vê o espelho, ele acha, de novo, agora tem um lá, igual, né? Bom, tem um. Então, esse é o primeiro momento, igualzinho o ser humano e o cachorrinho. Vai chegar um segundo momento e ele vai ver que não tem ali nenhum outro bicho e que aquilo, portanto, é só imagem, embora ele vai tentar, ele não se interessa mais e vai desistir também. Até aí, 2 etapas, o bebê e o cachorrinho estão iguais, não fazem muita diferença. Até aí, eles reagem diferentemente. Chega no terceiro tempo, em que vai haver aí agora um distanciamento assim, total dessas 2 espécies, né? No gênero humano e no gênero animal. E a diferença é que o cachorrinho e o gatinho continuarão a achar que aquilo ali é um outro, mas que, de fato, experimentando ver que não é, morreu o assunto. O bebê, nessa hora, nesse terceiro tempo, somente ele vai perceber que aquela imagem é dele, é a figura dele, é o desenho dele, é a caricatura dele. Isso o animal não percebe mais.
O animal continua achando que é um outro animalzinho, é um outro cachorrinho. Então, nessa hora, veja aí a consciência de si vindo da consciência do outro, nem que o outro seja um espelho, mas veio de fora para dentro. Essa é a característica interessante que vai definir essa nova compreensão, esse novo conhecimento. Então, o bebê, nessa hora, vai poder falar, coisa que ele já está tentando falar há muito tempo, e com 1 ano e meio, aí já estamos com 1 ano e meio, ele já está experimentando falar há muito tempo. Bom, o cachorro e o gato já aprenderam a latir logo de que nasceram. Eles não precisaram ficar aprendendo a latir. Nasceu, aí com alguns minutos já começa a dar uma latida. O bebê dá uma choradinha, né? Porque bom, ele deve sentir uma estranheza muito grande. De uma hora para outra, ele estava escondido lá dentro de um lugar tão aconchegante, de repente ele sai para o mundo, vem à luz, né, como se diz, e sente frio, sente calor, sente a temperatura, e não está sabendo o que está acontecendo. Ele chora, né? Mas até começar a pronunciar algumas sílabas, articular algum movimento, algum som pré-verbal, isso vai demorar muito. Mas quando chega 1 ano e meio, muitos já estão falando alguma coisinha, então, as sílabas, né, articulando. Mas nesse momento que acontece esse evento, essa descoberta do espelho, ele fala uma palavra. É a primeira vez que ele fala uma palavra. E é por essa palavra que a gente sabe que ele chegou nesse estágio. Enquanto ele não falava, que não chegou. A hora que ele falar, sou eu, olha eu ali, olha o neném ali. Bom, aí é esse o estágio do espelho para o ser humano. É quando ele se reconhece naquela própria imagem. Bom, essa experiência continua sendo feita até hoje, todo mundo pode fazer, coisa simples, é prática, né? Mas isso é só uma metáfora, é uma metáfora. Nosso conhecimento está vindo de fora, está vindo do espelho, mas o espelho não precisa ser um espelho de vidro. Não precisa. Por quê? Porque essa imagem que o bebê está vendo fora dele pode ser também a imagem do rosto da mãe, do rosto de qualquer pessoa, não precisa ser só da mãe. Da mãe é o mais comum, que ela está vendo ele o tempo todo, os dois estão se olhando o tempo todo, um está de olho no outro o tempo todo. Então, a imagem da mãe é muito mais familiar, é lógico, é muito mais conhecida. Então, quando o bebê vê aquela mãe no espelho, ou simplesmente olhar, pelo olhar, o olhar da mãe ou o olhar do bebê, ambos se olham, e aí vem essa percepção, essa descoberta, que aquela figura, aquela imagem, é a imagem da minha mãe, que está o tempo todo comigo aqui, há mais de 1 ano. Então, eu vou reconhecer ela, e, por outro lado, ele vai falar, olha, então, interessante, né? Eu também devo ser assim. Eu devo ser igual a ela. A minha imagem deve ser igual à imagem dela. Então, agora que ele viu que a imagem dele fez uma gestalt, tomou uma forma, não era só pedaço, que antes ele conhecia o corpinho dele despedaçado. Era só a mãozinha, era só o pezinho, o dedão do pé, ele pegava na orelha, via que tinha alguma coisa, mas não tinha uma imagem total. Gestalt que se fala, né? E agora sim, ele viu, e a imagem dele é assim, ele é igual àquela sua mãe. Bom, então, ele vai dizer, só que agora sou eu, porque a imagem dela não é aquilo que eu estou vendo lá. O que eu estou vendo lá é outra coisa. É a minha imagem. Bom, chegamos então a este final desse momento em que o Freud vai dizer o seguinte, chamar estádio de espelho ou narcisismo é a mesma coisa. O Narciso foi aquele que descobriu a imagem dele. Aonde? Na fonte da água. Olhando para si mesmo, na água que corria ali, ele viu a imagem dele. Da mesma maneira que o animal ou a criança vê diante do espelho. Aquilo funcionou como espelho. Então, ele se encantou pela sua própria imagem. Achou aquela imagem muito bonita,
gostou muito de si mesmo, se apaixonou por si mesmo. Bom, aí o Freud começa essa história do estado do espelho com outro nome, que é narcisismo, mas com a mesma realidade. Está acontecendo aí. É a descoberta dessa própria imagem. Tudo bem, mas antes desse momento da descoberta da própria imagem, assim como Lacan escreveu aqueles 3 momentos diferentes, um que você pensa que é outro, aí não sabe o que é, depois você vê que não tem nada ali, é só a imagem mesmo, e depois que aquela imagem é sua, essas são as etapas. O Freud viu também algumas etapas anteriores, que ele não chamou de estágio de espelho, mas que corresponde à mesma coisa. Então, o momento anterior, o primeiro, que o Freud chamou de autoerotismo. Esse foi o nome, primeira fase no Freud. Autoerotismo. Significa o quê? Naquele bebê, a partir dos 6 meses de idade, ou até um pouco antes, podemos dizer, ele sente alguma coisa, ele tem sensação, ele é sensitivo, ele sente um certo erotismo. Ele sente, por isso o Freud chama de autoerotismo. Ele sente o erotismo. Não é nada de sexual, genital. Não é nada de genital. É sexual no sentido geral de sexual. E é o erótico. Isto é um prazer. Ele sente prazer. Tem horas que esse bebezinho dispara a dar gargalhadas. Ele gargalha, que a gente acha que é uma coisa impossível, né, de ver. Coisa que os animais não fazem nunca. Nunca ria, né? Vai chegar ao fim da vida, não deram um sorriso. O sorriso é próprio da espécie humana, é uma percepção interna que nós temos de alguma coisa prazerosa, agradável. Então, a gente agradece sorrindo. Então, nesse momento, o bebê já está tendo isso que o Freud chamou, dentro da sexualidade infantil, o erotismo infantil, ou ele chama de sexualidade. Tudo bem, sexualidade é uma palavra correta, só não confundir com genitalidade. Genitalidade vem bem mais depois. Aí sim, isso é outra coisa, né? Até os genitais se desenvolverem, isso vai demorar aí bem mais tempo. Vai chegar até lá, pela puberdade, adolescência, por aí, mais ou menos. Mas o Freud, então, observando esse desenvolvimento, vê isso, né? Que o bebê já sente alguma coisa. É um erotismo relacionado com o quê? Com ele mesmo. É um erotismo que surge dele e acaba nele. Ele é, ao mesmo tempo, o sujeito e o objeto desse erotismo. Ele ama o seu próprio corpo e aprecia o seu próprio corpo. E começa a chupar os dedinhos. Naturalmente que esse prazer que ele sente nesse momento de esse autoerotismo é um prazer que vem da relação dele com a mãe, nesse momento em que ele tem necessidades biológicas, necessidades fisiológicas. A mãe precisa de amamentá-lo. É ao amamentar que a mãe produz deste bebê o prazer. Ele estava com fome, por exemplo. A amamentação tira essa fome dele, tira esse desprazer, tira esse sofrimento. Isso significa que impôs para ele um prazer, produziu um prazer. Isso é erótico. Então, mas ele sente que esse prazer está nele mesmo. Tanto assim que ele pode chupar o dedinho da mão ou do pé e achar que está sentindo prazer aí também, não só no seio da mãe. Ele já vai, de certa maneira, generalizando isso. Geraldino, eu posso te fazer uma pergunta, porque eu acho que eu estou confundindo, só queria esclarecer, para tirar essa Vamos lá, dúvida. fique à Quando vontade. você fala, esse sou eu aí que você falou, sou eu, a gente pode achar que é parecido com a implicação do sujeito no próprio discurso, desse movimento dele, estou também causa desse problema que reclama, na análise, assim, na análise, quando o próprio paciente ele se percebe. Tem alguma semelhança? Porque Tem tem sim. uma frase que você usa aqui no livro,
na página 86, nesse parágrafo aí do que você está falando, é o último parágrafo da página 86. Você fala assim: o espelho é o rosto, a figura da mãe ou de qualquer outro congênere, através da qual a criança conclui que seu próprio corpo é também assim, e antecipa como será ao crescer. Esse antecipa como será ao crescer, eu fiquei pensando se tem alguma relação com a própria transferência, porque assim, no início da terapia, a gente percebe muito o paciente querendo saber se, de acordo com o nosso olhar, se o nosso sorriso, se ele está fazendo certo, se ele está no caminho certo. Essa demanda que os pacientes fazem assim, tem alguma relação? É como se a gente também ocupasse esse lugar de espelho para eles, mesmo quando eles já são adultos? Ou então, Aline, você está dando um voo alto de águia. Tô perdendo, então. Tô fora. Não, não, muito pelo contrário. Pelo contrário. É que na psicanálise é tudo assim, você toca num pontinho da teia de aranha, Uhum. toda a teia de aranha balança. Olha quantas coisas você já relacionou com isso. Não estou te criticando, não, pelo contrário, eu acho que já fez Ah, assim, sabe, tirou uma conclusão enorme, né? Mas uhum. é isso mesmo. Eu vou comentar tudo isso que você falou. Tá, Eu só vou pedir a vocês uma licencinha que eu vou pegar um agasalho aqui, que eu estou sentindo frio, está me incomodando um pouquinho. Já vem. ok. Só queria acrescentar, Aline, nesse mesmo parágrafo, Uhum. na sequência da frase, né? Uhum. Fala assim, aliás, mesmo fora do sentido metafórico, na vida real, só podemos ter uma visão total do nosso corpo se utilizarmos o espelho e um só não basta. Uhum. Acho que isso tem a ver. Então, assim, pensa que a gente está numa sala coberta de espelhos, do lado, em cima e embaixo. Mesmo assim, a gente não consegue ver o corpo inteiro simultaneamente. Então, acho que essa ideia de o espelho é metafórico, como era o de Alice no País das Maravilhas, o espelho é o rosto, a figura da mãe ou de qualquer outro congênere, através do qual a criança conclui que seu próprio corpo é também assim, e antecipa como será ao crescer. Então, são duas Uhum. coisas que estão aí condensadas. Uma é essa possibilidade de reconhecimento, e a outra é como é que a gente vê o corpo inteiro? A gente nunca vê. Por isso que Uhum. puxa imagem, imaginário, a gente, não, mesmo que esteja numa sala forrada, teto e piso de espelhos, lateral, a gente não vê o corpo inteiro. Uhum. É Então, sempre parcial. é Sim, sempre eu só fiquei curiosa, porque às vezes a gente, por exemplo, não sabe como que se dá a transferência, né? Do porquê que o analisando escolheu você. Mas e antecipa como será o crescer, como se isso fosse uma ligação da gente, tipo, olhar para, poxa, eu quero ser igual a ele, né? Sabe, de alguma forma a gente ocupar esse lugar para ele. Foi essa sim, entendeu? aí você Se está isso. trazendo outro ponto, que é das identificações e marcas, Uhum. etc., e que compõe, é como o Geraldino, né? A gente puxa o fio e vem o novelo. Geraldino, agora você já está agasalhado. Vamos lá. Então, Aline, você tocou num ponto riquíssimo, sabe? Eu fico satisfeito de poder falar sobre uma pergunta e não sobre o que eu ia falar aqui. Eu acho que tem muito mais sentido isso, porque é alguma coisa que é uma necessidade que está partindo de vocês, tipo o Hegel, né? É o outro que me faz ver, me faz conhecer a minha consciência, a consciência de si mesmo. Então, foi ótima a sua provocação. Então, eu vou começar de onde você começou. Você pergunta, sou eu, que eu é isso? Que eu é isso? Então, veja como a coisa é profunda, né? Porque este é um dos eus que nós temos. Esse é o primeiro eu, né? Que nós temos uma dificuldade de expressar isso em português, porque a língua portuguesa não ajuda. Mas esse eu aí, no original do Freud, ele chama de das Ich, das Ich. Esse aí, esse que apareceu no estádio do espelho.
como é que o Freud, como é que em alemão, o que significa isso? Das Ich. Traduzido literalmente, o eu. Tá? Mas é o eu, esse eu está precedido de artigo definido. É o eu. Se tem um artigo definido antes de um pronome qualquer, ele não é mais pronome. Ele deixa de ser pronome. Então, o eu, se tem um artigo, a palavra eu é substantivo, não é pronome. A gente não fala o eu gosto. Não é o eu gosto, é eu gosto. O pronome não pode ter artigo. Mas o Freud falou isso aí, das Ich, o eu. Mais para frente, o Freud vai falar de simplesmente Ich. Tem uma famosa frase em alemão que o Lacan explora muito, o Freud também. A frase toda em alemão diz assim: Wo es war, soll ich werden. Olha o Ich de novo aí. Agora está diferente. Não é das Ich agora. Agora é Ich. Essa frase traduzida em português, mas o nosso português que não permite fazer uma tradução legal. Onde o isso estava, voes, esse é o isso. Desculpa, não. É o id, voes var, onde o id estava, sol ich werden. Agora é o ich sem o artigo. Agora é o outro eu. É o eu inconsciente. Então, nós não temos em português uma palavra adequada para traduzir. Isso no francês eles tiram de letra, porque em francês tem duas palavras. Ambas significam eu, mas se empregam em lugares diferentes. É o moi e o G. Duas palavras se traduzem por eu. Só que um é sujeito, que é o G, o outro é objeto, que é o moi. Em português, a gente teria o mim e eu, mas a gente não usa isso. E na hora de entrar com esse conceito da psicanálise, isso já cria aí um problema, e você deve ter sentido de cara, né, quando eu comecei a falar, sou eu. Né? Sou eu, diz a criança. Porque a criança percebe a sua imagem. E é igual que ela, como a Helena falava há pouco, ela então raciocina, se o corpo da minha mãe, que eu estou vendo por inteiro, é assim desse jeito, tem essa configuração, o meu deve ser assim também, embora eu não veja, eu não consigo ver ele todo. Só vejo uma parte, mas ela é uma figura igual a mim, eu sou igual a ela, então eu devo ser assim também. E quando eu crescer, eu vou ser assim. É uma dedução que a criança faz. Mas, voltando então, e eu é este, sou eu. Eu faço uma distinção, eu chamaria isso de ego só. Esse primeiro aí, eu chamo de ego. Mas é o meu modo de falar, porque eu não sei como falar de uma maneira diferente. E o outro eu que vai aparecer mais para frente, aí eu chamo de eu. As traduções do Lacan em português são difíceis porque cada tradutor utiliza um sistema. Um põe eu com a letra maiúscula, outro com a letra minúscula, um põe eu entre colchetes, entre aspas, para distinguir os dois eus, mas nós vivemos uma confusão difícil aí. Então, eu costumo fazer isso. Quando eu falar ego, é esse aí que apareceu no espelho quando a criança viu a mãe. Então, eu sou o ego. Em vez de falar sou eu teria dito sou ego. É o ego da consciência. Nós estamos no registro da consciência aí. Estamos na razão. Então, o Lacan vai chamar, nós estamos no momento qual? Do imaginário, da imagem. E quando a gente fala imaginário, não tem nada a ver com imaginação. Não é imaginação. Imaginação é outra coisa em português. Inclui também imagem, claro, mas imaginário aqui é o oposto do simbólico. Tá? O estádio do espelho é o estado do imaginário, também do simbólico, mas quando a gente fala de imaginário lá, é imagem propriamente dito, não é imaginação, não é elaboração,
teórica, coisa assim. Bom, então, quando a criança diz, sou eu ali no espelho, e, em geral, ela olha para a mãe, para o pai, para o irmão, para qualquer pessoa, babá, que estiver carregando no colo, não? E ainda pergunta, não é? Aí a mãe, claro, fica toda feliz, fica toda orgulhosa, e fala, é você, é a nenenzinho, olha que beleza que você é, tal coisa assim. Então, começa aí uma interação, né, desse outro interagindo, desse outro que é necessário, segundo o Hegel e segundo o Lacan também, e o Freud, né, a questão do sócio, do nosso, que ele que vai chamar depois da relação de objeto. É essa pessoa que está aí agora, a mãe, o pai, a babá, ou, sei lá, o pediatra, que você já foi adiantando, já passou, pensou lá no analista, mas não vamos esperar mais um pouco. Então, vai estar nesse caminho, lá na frente a gente vai encontrar o analista, vai ser a mesma experiência. Né? Então, essa pessoa que aparece aí, que vai ser o nossa primeira identificação. Identificação com a mãe, identificação com o pai, identificação com os adultos. Bom, então, a questão é essa. E quando a criança diz, sou eu, nós estamos no imaginário, sou eu, aquela é a minha imagem. Mas, ao mesmo tempo, ela está falando. O fato de dizer sou eu já indica que agora mudou a fase. Passou para a fase do simbólico. Agora eu uso palavra, não é só imagem. Além da imagem, eu nomino essa imagem, nomeio. Então, essa imagem é um representante da coisa. A representação é sempre simbólica. Então, lá na sugestão de leitura, hoje, eu tinha colocado uma outra questão também, se não me engano, eu estava lá, que é o surgimento do psiquismo. Quando é que surge o psiquismo? É exatamente nesse momento, quando a gente entra no registro do simbólico. Quer dizer, a gente começa a falar, a gente substitui o objeto pela representação simbólica dele, pela palavra. Então, a palavra torna um objeto presente, porque esse objeto ele está ausente. Aquela mãe não está mais ligada com a gente, ela está ausente, agora ela está a alguns metros de distância, ou mais. Então, enquanto a criança achava que ela e a mãe estavam juntas ainda, como dentro do útero materno, estavam as duas juntas, uma dentro da outra. Então, era como se fosse uma só, não tinha duas. Mas agora, quando a criança percebe que aquela imagem não é a imagem só dela, mas é a imagem da mãe, e que é um modelo para ela começa a perceber que então minha mãe está fora de mim. Ou eu estou fora da minha mãe. Nós dois estamos fora um do outro. Porque ela está vendo coisas diferentes, imagens diferentes, e está se reconhecendo aí com 1 ano e meio, né? Quando chega 1 ano e meio que isso acontece. Então, dos 6 aos 18 meses, passa-se o estádio do espelho, com essas fases que eu descrevi, e que o Freud teve uma certa dificuldade de trabalhar a teoria aí nesse ponto. Não é à toa que você ali levantou logo uma dúvida logo aí. Já tem uma dúvida. Que diabo de eu é esse? Essa dúvida o Freud teve também. E não soube resolver direito. Tem mais essa. Ele não soube explicar direito. Ele tentou, mas ele ficou aí meio assim, né, desorientado. Por quê? Porque se ele descreveu que a primeira fase, chamada de autoerotismo, no primeiro momento lá no estádio de espelho, né, em que não tem outro, é só o próprio bebê ali, o próprio animalzinho, que sente que só tem ele, é ele e ele. Ele gosta dele, ele tem prazer nele. Ele é sujeito e objeto. Mas, aos poucos, ele vai perceber que tem um dentro e um fora. O que antes não tinha, antes era só um dentro, ele estava dentro do útero da mãe.
Ele não viu fora. Agora ele vê o fora e sente que ele está fora de alguma coisa, não como era antes. Então, diferenciar dentro e fora significa que agora são dois eus. Teve o primeiro, que é só aquele que ele se reconhece como imagem, mas tem um outro que está fora dele. Ele pode estar no colo da mãe, mas pode não estar. Ele pode estar no berço e a mãe está lá com uma certa distância. Bom, então o que acontece agora é que começa uma nova relação com o objeto fora dele. Porque antes o objeto estava dentro dele, era ele mesmo. Ele era, ao mesmo tempo, sujeito e objeto. Agora não, agora ele é um sujeito e o objeto está fora, é a mãe. Bom, no espelho, sim, eu estou aqui, estou vendo aqui a minha telinha, né? Mas o que está na tela aqui do computador não sou eu, é minha imagem, mas eu estou fora, tem um dentro e tem um fora. É a noção que o Freud vai colocar nessa sequência. O narcisismo, então, significaria isso, né? É um momento em que eu vejo a minha imagem fora de mim, na água, no narciso. Bom, o que vai acontecer isso? O que aconteceu com o Narciso? Ele ficou encantado com ele mesmo, ficou admirado com a sua beleza. E as ninfas que estavam por ali querendo namorar ele, querendo paquerar ele, faziam tudo para seduzi-lo. Ele não tomou conhecimento. Eu sou o suficiente, eu não preciso, né? Eu estou completo, não preciso de vocês, não. Olha a completude do narcisismo. O Lacan coloca isso, é um momento de completude. A gente pensa que está completo. A gente pensa. Mas essa completude é imaginária. De fato, nós não somos completos. Tanto assim que tem lá a mãe, tem o pai, tem a babá, tem os irmãos, tem a sociedade toda para tentar completar a gente. Mesmo assim, a gente não está satisfeito. A gente quer mais. Nós somos incompletos em tudo. Por quê? Porque nós somos seres falantes. Nós precisamos da palavra para nos completar. Duas pessoas se encontram pela primeira vez. Vamos supor, na rua, seja onde for, você é apresentado a uma pessoa nova que você nunca conheceu, nunca tinha visto. Qual a primeira coisa que a gente faz? Perguntar qual é o seu nome. Ou a gente mesmo já se apresentou, eu sou fulano de tal. Você tem que dizer o seu nome. Porque se não tiver nome, você não é nada. Tem que ter um nome. O nome é que me representa. Sem representação, eu sou uma simples imagem. Então, a presença da palavra é fundamental. O Lacan insiste sempre nisso. Somos seres falantes. Não somos só seres videntes, porque os animais veem também que nem nós. Eles veem as mesmas árvores, os mesmos rios, as mesmas cataratas, enfim, mas eles não falam nada. Esse é o abismo que é entre nós e eles. Nós falamos, nós representamos aquelas coisas que nós vemos, dando a elas os nomes. O animal não tem nome de nada. Bom, então, a palavra é uma prova, naquele momento que a criança falou, sou eu, é uma prova de que está acontecendo o quê? A castração. Porque nós somos separados uns dos outros. Nós não somos inteiros. Nós não somos completos. Nós precisamos de falar. Então, aí é o que o Freud chamou de narcisismo, mas não teve uma visão completa como o Lacan teve depois. O Lacan também já desfrutou disso, já encontrou uma teoria pronta, bem avançada, bem articulada, né? Então, para o Lacan foi fácil isso. Mas qual foi o problema do Freud? O problema do Freud foi o seguinte, foi essa mesma pergunta que a Alina acabou de fazer. E eu é esse. Sou eu. Eu o quê?
E ainda mais que no alemão tinha essa diferença, que dá para entender, mas em português não dá. Porque eu falo, sou eu aqui, sou eu lá. Então, nem em português, essa primeira, a criança falou, sou ego. Mas aí eu lá já começa, mas tudo bem. Então, agora eu já sou um ser que percebe que tem o dentro e o fora, e que eu estou fora, e agora esse onde eu estava dentro, que é a minha mãe, passou a ser proibida. Que agora eu só posso chamar ela com uma determinada palavra. Tem que chamar mãe. Eu não tinha ela para mim. Ela estava o tempo todo, nem um segundo eu ficava fora dela. Estava o tempo todo dentro dela, era ela, era uma coisa só. Agora, alguém separou. Alguém, alguma coisa separou. Não estamos mais juntos. E quem separou me castrou. Castrou ela também. Então, castração significa isso. Essa pessoa, dentro da qual eu estava, com todo o direito, ninguém podia me questionar isso. Em algum momento, alguém, né? Uma lei, a lei vai dizer, agora não pode mais, viu? Cai fora. Isso vai aparecer no momento do próprio nascimento, que foi lá o cara que chamou isso de, como que é, o trauma do o trauma do nascimento. Já foi um trauma. Se sair de dentro da mãe, isso, como eu falei, deve ter dado um susto, né? Mas já é um começo de castração, né? O parto. Mais para frente, vai ter outro ato de castração, reforçando o primeiro, e vai ser o desmame. Aí já estão separados um do outro, mas uma hora que a mãe vai falar, também aqui não pode mais, viu? Acabou, não vai mamar. Você vai cuidar da sua vida, vai aprender a comer outras coisas, se alimentar de maneira... Eu vou te ajudar, mas agora comigo não é mais. Estamos separados também por aí. Em algum momento, a mãe ainda vai falar com o bebê, olha, a partir de hoje, você vai dormir é no seu bercinho, viu, cara? É na sua caminha. Separação de cama também. A castração vai acontecendo em momentos manifestos. É um manifesto aí do Freud. Momentos manifestos, bem claros, que a criança sente, traumatiza mais ainda, percebe que está perdendo coisas. Não é só a mãe, é o pai também, os irmãos, a família. Todo mundo, há uma proibição aí. Desejar essa mãe como mulher, você não pode mais. Como mãe, sim, pode continuar e deve continuar desejando. Mas como mulher, não. O seu pai, como pai, você pode, seus irmãos, pode continuar desejando. Mas não como homem, como seres humanos, não. Um homem ou mulher, não. Sexualmente, não. Então, o que resta para essa criança? O que resta para esse bebê? Tão aconchegado, tão cuidado, tão querido, tão amado, tão idealizado. Vai sobrar para ele o quê? Bom, vou ter que procurar outra pessoa. Sozinho não vou ficar. Outra pessoa para eu amar. É o que o Freud então chamou de agora outra relação. Uma relação de objeto. Objeto são as pessoas. A palavra não é muito adequada, mas qualquer objeto de amor. Outro objeto que eu possa amar, que não é esses que eu amei até agora, mas que agora me tiraram fora. Eu não posso mais. Então, temos as três fases. Do mesmo jeito que no estado do espírito teve três fases, e aquela criança é, de fato, uma criança real, olha o real entrando aí. É uma criança real. Segunda fase do espelho, é uma criança imaginária. Imaginária aí. Estou vendo, é só a imagem. Né? Aquilo não é uma criança de verdade. Isso é um reflexo que está ali. Tá? Terceiro, sou eu, simbólico, estou na linguagem real, simbólico, imaginário, já aí, desde o estágio de espelho. A mesma coisa o Freud. O Freud, quando colocou essa primeira fase, autoerotismo, vai significar isso.
esse momento em que eu estou sozinho. Eu sou eu sou uma pessoa distinta da outra, né? Da mãe, ou melhor, mas não, mas estou dentro. Então, é uma só, é um ente só. Mas no segundo momento do narcisismo, o narcisismo é marcado também pela imagem. E, no caso, a imagem corporal mesmo, do rosto, no espelho. Então, agora nós estamos no imaginário, da mesma maneira. Só que o Freud chamou de narcisismo. Mas qual foi a dúvida do Freud? Em que ele ficou invocado e sem saber exatamente como explicar? Porque vocês perceberam a definição que ele deu do autoerotismo, que é exatamente igual à definição que ele deu de narcisismo? É a mesma. No narcisismo, o que acontece? Eu sou o sujeito e objeto ao mesmo tempo. Da mesma maneira que no autoerotismo eu era sujeito e objeto ao mesmo tempo. Isto é, eu amava sujeito e amava quem? A mim mesmo, objeto. Isso é uma espécie de uma certa contradição, né? Eu tenho um sujeito que ama o objeto. Como o objeto está fora, é outro. Mas aqui não, o sujeito e o objeto é o mesmo, tanto no autoerotismo como no narcisismo. Então, o Freud ficou assim, bom, e agora? Qual a diferença entre autoerotismo e narcisismo? Ele não conseguiu ver bem qual era a diferença. Então, ele pergunta, para que os dois, então? Bastaria um. Né? Mas aí ele tenta dar uma explicação, e foi a seguinte. Temos aí dois eus, já os dois eus entraram em cena. Tem o ego, né, que é da consciência, que é o imaginário, e tem o eu, que é simbólico, que é o inconsciente. É o inconsciente chegando aí de fininha. Né? De fininha. Entrou já o inconsciente, porque, como houve a castração, aquilo que era da consciência foi levado para outro lugar, foi recalcado, foi separado. Então, agora vem outro eu. Sua pergunta aí, Aline, estou chegando exatamente nesse ponto aí. Aquele que você perguntou era o primeiro eu, era o ego. Mas tem outro eu, que é bem diferente desse. Agora é o eu do inconsciente, é o sujeito do inconsciente. Isso é, quem está sujeitado ao inconsciente. Quem está sujeitado à castração. Quem está sujeitado à proibição, à lei da proibição do excesso. Então, agora fica a coisa mais clara. Aí surge esse outro, né, que é um outro inconsciente. A partir daí, nós não vamos poder mais desejar a nossa mãe como mulher, nem nosso pai como homem, mas nós podemos desejar todas as outras mulheres do mundo que não sejam nossa mãe. Podemos desejar todos os outros homens do mundo que não sejam nosso pai. Desejar como homens mesmo, sexualmente, tudo bem. E na primeira experiência era tudo muito misturado, você não sabia o que era homem e o que era mulher ali. Era tudo uma coisa só. Agora não. Tem um que representa a lei e fala, agora não pode mais. E acabou. Muito bem. Mas aí como é que o Freud, então, tentou explicar isso? Ele falou o seguinte, olha, deve haver uma outra ação psíquica que diferencia o autoerotismo do narcisismo. E qual é essa outra ação psíquica que separa autoerotismo e narcisismo? Bom, ele deu uma explicação razoável, não vou desmerecer tanto. Ele fala o seguinte, no autoerotismo não existia o ego, essa é a diferença. Lá não tinha um ego. Naquela primeira fase do espelho, a criança não falou, sou eu. Pelo contrário, falou, é um outro. Não sou eu, é outro neném. Agora, na segunda fase do narcisismo, a criança fala, ou do estado de espelho, a criança fala, sou eu. Então, agora sim, já tem um ego pronto aí. Mas esse ego, pelo fato de ele começar a falar, é porque ele já percebeu que a mãe foi tirada, foi roubada dele.
Ele tem que chamar ela de volta. Mãe, vem, fica aqui, não vai embora. Então, aí, diz o Freud, essa seria uma nova ação. Que nova ação é essa? Bom, que o ego, agora que o ego apareceu, ele veio de fora. O ego não era um egozinho pequenininho que depois ia crescer, não. Ele não crescia, não. Ele não existia simplesmente. Ele vai aparecer quando eu falo sou ego. O próprio sujeito que descobre. Mas de onde vem isso? Vem, diz o Freud, de fora. O ego implantado de fora, né, pelo seguinte, porque foi uma imposição da mãe, do pai, da lei, da cultura, enfim, né? E é aquilo que vai fazer com que o ego agora foi expulso do inconsciente e é outro eu que agora tem essa característica do inconsciente. Então, o Freud dá a entender que esse ego vem da mãe, é do olhar da mãe, é do espelho que a mãe representa. A mesma situação vive a mãe diante do seu bebê. O bebê também é um espelho para ela. O bebê é um espelho para o pai também. Vocês nunca viram a mãe e o pai ficar discutindo? Não, ele tem a minha cara. Não, é a minha cara. Não é o meu olho. Não, é meu nariz. Não, eles também disputam quem é o espelho. O bebê vê o espelho na mãe, a mãe vê o espelho no filho. Puxou você, puxou eu, talvez, tipo assim. Muito bem. Agora, uma coisa que agora não apareceu, eu não falei, mas, de certa maneira, já está implícito também lá na observação da Aline. Então, assim, por que o Freud escreveu esse texto sobre a introdução do narcisismo? Aliás, o texto está traduzido errado também, né? Acho que eu falei da outra vez que está traduzido errado. O Freud não escreveu um texto sobre o narcisismo, uma introdução. Ele não está escrevendo uma introdução ao narcisismo, não é isso. A tradução foi totalmente errada, estupidamente. O texto original do Freud é sobre o narcisismo, uma introdução. Ele vai falar sobre o narcisismo. Não está fazendo uma introdução ao narcisismo. Ele está dizendo qual foi a importância da introdução do conceito de narcisismo na psicanálise, na teoria. Esse é o texto original dele. E qual é a importância da introdução do narcisismo? Ele está escrevendo esse texto em resposta ao Carl Gustav Jung, que o Jung estava já se afastando da teoria do Freud. Então, Freud foi procurar no texto do narcisismo, escrevendo esse texto, uma resposta ao Jung. E aí vai entrar agora uma outra coisa que a gente não costuma explorar muito nesse texto do narcisismo, mas que vai ser a seguinte. Depois do Freud discorrer de uma maneira bem participada, né? Bem explorada, detalhada, sobre o narcisismo infantil, esse bebê, né, que fala que é ele, e tem o ego, que logo depois tem o eu, sujeito inconsciente. Então, ele vai dizer o seguinte, respondendo ao Jung agora, ele fala que nós temos 2 tipos de narcisismo. Agora já é outra coisa. Tem 2 narcisismos. Aí, nos seminários do Lacan, nos 2 primeiros seminários, ele fala muito sobre o primeiro e o segundo narcisismo. Isso já é outra consideração, não tem nada a ver com esse primeiro que a gente está falando aqui, propriamente dito. É quando se vai falar das estruturas clínicas, o Freud diz o seguinte, se a gente segue esse primeiro narcisismo que eu estou falando até agora, nós vamos falar de como vão surgir as estruturas clínicas. Isto é, se a criança passa por essa sequência que eu descrevi, do estádio de espelho, do autoerotismo, do narcisismo, quando terminar, ou melhor, não termina a fase, não termina nunca, nenhuma das duas.
Nós somos narcísicos a vida inteira. Mas depois dessa experiência, do primeiro narcisismo, que é o autoerotismo, do segundo narcisismo, que é o narcisismo propriamente dito, então nós vamos passar por uma terceira fase que ele chama de relação de objeto. Agora nós vamos relacionar com as pessoas, seres da mesma espécie nossa, o mesmo gênero humano, não mais os animais. Não interessa mais os animais. Agora o ser humano pegou um distanciamento quilométrico dos animais. Está muitíssimo mais à frente. Ele só demorou, foi no nascimento. Ele demorou nesse momento inicial em que ele estava despreparado. Ele nasceu prematuro, muito prematuro, com relação aos animais. Nós precisaríamos pelo menos de 1 ano e meio de gravidez para poder nascer e já sair andando. É quando a gente começa a andar com 1 ano e meio, mas o animal começa logo que nasce. Então, ele nasceu mais adiantado, mas depois ele ficou sumamente atrasado para o resto da vida e jamais vai conseguir igualar a gente. Embora o Darwin tenha levantado aquela hipótese, né, o darwinismo, de que o animal vai correndo atrás da gente. Ele vai sim, até uma hora ele virar um de nós. Não é, não parece que é assim. Não parece. Ele tentou dar uma explicação também, tudo bem, foi um esforço interessante, e é bonita a teoria dele, do evolucionismo, mas a gente não tem lá grande comprovação. Alguém de nós já viu um animal no dia que passou para ser humano? Que hora que ele mudou? O macaco é macaco do mesmo jeito, sempre que a gente conheceu, não avançou nada. Né? Bom, enfim. Mas o Darwin achava isso, né? Que seria uma evolução que faria essa diferença. Não é evolução nenhuma. O que é? Nós sabemos também. Existe outra explicação, que é o chamado criacionismo, que diz que um dia Deus chegou e falou: faz o seguinte, aparece aqui o homem, aparece aqui um ser humano, depois vamos tirar a Eva de dentro dele. É uma situação totalmente absurda, mas, enfim, é assim que o texto sagrado fala. Né? Quem tiver fé, que acreditar, tudo bem, tem uma resposta. Mas é outra coisa difícil de entender como é que isso aconteceu. Mas não interessa, não vamos querer resolver os mistérios. Mistério é mistério, deixa para lá. Se a gente tiver religião, se tiver fé, se contente com isso. Se não tiver, não acredite em nada. Seja ateu e tudo bem. Mas a realidade está aí. O ser humano está aí. Vamos tentar falar a respeito dele sem saber como é que ele vem e por onde que ele vai. Bom, mas então, duplo narcisismo. O primeiro foi esse, descrito até agora. O segundo, diz o Freud, seria o seguinte: o que ele vai chamar de psicose. A psicose é um segundo narcisismo. Porque o primeiro narcisismo produziu a neurose. Quem passou por essa sequência do primeiro narcisismo se torna neurótico, porque foi sujeito da repressão. Ele se tornou agora um sujeito duplo, são dois eus. Tem o eu consciente e o eu inconsciente. Então, quem tem inconsciente funciona assim, inconscientemente é neurótico. Mas diz o Freud, alguns chegaram nesse ponto, isso aqui eu acho confuso, chegaram nesse ponto, teriam começado a se relacionar com as pessoas, depois, por um mistério que ninguém sabe explicar, nem ele mesmo, o sujeito volta para si mesmo. Aquela libido que ele tinha levado para fora dele, para as outras pessoas, que ele passou a admirar, passou a amar. Depois ele, como que, sei lá, se arrependeu, voltou atrás, recolheu essa libido de volta. E voltou para o mesmo narcisismo que ele já estava antes. Então, o primeiro antes era o primário, neurose. O segundo narcisismo, que vem depois disso, é a psicose. Mas é um narcisismo agora decisivo. E nem tem cura mais, agora ele fica por aí mesmo. E embora o sujeito, né, que é narcísico, que é psicótico, ele conserva uma relação diferente, especial com a mãe. Não tem dúvida nenhuma. Os psicóticos, parece que eles têm uma nostalgia da mãe, nunca se separam delas, porque a proibição não funcionou, porque a castração não funcionou. Então, ele continua sendo um bebezão adulto,
dependente de tudo, das outras pessoas, como se ele tivesse uma mãe que tinha que falar tudo para ele, olha, você vai tomar banho, você vai trocar de roupa, agora você vai fazer isso, vai fazer aquilo. É um bebezão que não assumiu a sua subjetividade quando ele falou, sou eu. Não é isso a subjetividade. E agora, para fechar, que já estou avançando também um pouco, para terminar a pergunta que a Aline fez. Olha como valeu, como rendeu isso. Uma simples pergunta que você até achou que não era muito conveniente. Agora, na nossa vida de neurótico, diz o Freud que nós podemos desenvolver uma transferência analítica, coisa que os psicóticos não podem. Acabamos de falar isso. Eles continuam com a mamãe deles lá. Eles não passaram por a relação de objeto. Porque o analista não é nossa mamãe. Mas nós desenvolvemos com o analista, seja ele homem ou mulher, a mesma relação que existe do bebê com a sua mãe, a mesma transferência amorosa. Só que aqui chama-se transferência porque o analista tem essa aparência de uma mamãe, de um papai, de um irmão. Ele também cuida do paciente, cuida como a mãe cuidava do bebê. Então, essa relação transferencial é parecida. Ele supõe, suposição de saber, ele supõe que o analista pode cuidar dele. O analista vai salvar ele. O analista vai fazer um papel de mãe, e às vezes faz mesmo. E o analista vai fazer o papel de pai, e faz mesmo. Sobretudo, esse é o principal papel do analista, da castração. Os irmãos fazem um papel fraterno. Enfim, a transferência analítica é isso. Alguém vai para o analista e pede, olha, eu estou passando mal, estou muito mal, estou sofrendo, eu quero que você resolva o meu problema, que você seja minha mãe, que você me salve, que você cuide de mim. A hora que o analista fala, tudo bem, eu topo, ele está no lugar de mãe. É um lugar provisório, mas é preciso. Tem que passar por aí para depois ter acesso à função outra, que é a função do pai. Assim como a mãe, uma hora falou, agora você vai sair do meu útero, agora você vai ser desmamado, agora você vai sair da nossa cama. O analista faz isso mais ou menos. Primeiro ele acolhe tudo isso. Vem, vou cuidar de você. Mas com as interpretações, com as intervenções do analista, o que ele vai falando aos poucos é o seguinte, olha, agora é a sua vez de cuidar de você mesmo. Trate-se de se desmamar. Tá? Assuma a sua subjetividade. E, se em algum momento o paciente demonstrar para o analista, que é muito comum, olha, estou apaixonado por você, estou adorando você, o analista vai falar, calma lá, você aí e eu aqui. Entre nós dois, só tem uma coisa, a palavra. Então, está entendendo, Alinda, como é que você tocou no ponto lá no começo? Eu mesmo. E é a palavra agora que separa os dois. Como foi a palavra que separou o bebê da mãe? Sou eu. Então, a análise nos leva a reconhecer isso. Agora sou eu, sou autônomo. Eu posso viver por mim mesmo. Minha mãe analista me ajudou, meu pai analista me ajudou. Então, eu estou independente. Pronto, me tornei um ser humano, autônomo. Bom, essa é a história. E eu achei até que consegui falar bem, apesar, né, apesar da situação. Mas até que saí bem, eu não lembro de ter falado, olha, modéstia à parte, de uma maneira tão adequada de como que é essa história do narcisismo, né? Do estádio de espelho, da neurose, da psicose, da proibição do senso. Bom, vou ficar por aqui, que é uma outra proibição que agora está falando com você. Agora você se cuide. Eu já estou cansado por hoje, tá bom? Geraldino, Mas pode você perguntar. disse uma coisa que eu achei tão bonito quando você falou da castração, do momento que a criança começa a falar, né? Esse sou eu, esse ego. E curioso que entra a linguagem, para lidar com a castração, ele encontra um outro objeto completamente parcial, que é a linguagem, que é rica, mas não é total, ou seja, não dá fim. E quando você termina aí falando entre nós só há palavra,
Ou seja, haverá falta eternamente, né? Eu não me Exatamente. tornei o pai que cura, nem a mãe que cura, né? O que havia entre nós era o mesmo objeto do início que você utilizou para suportar essa falta da completude, né? Sim. Você tocou num outro ponto da teia de aranha, né? Aí balançou tudo, que é a questão da falta, Vou ficar muda na próxima. né? Que é a relação de objetos. Você deve ter sabido disso, que quando o Freud fala da relação de objeto, é isso, você agora está conversando com outras pessoas, né? Porque a mãe está faltando, ela caiu fora, saiu do baralho, então você vai procurar outro. Isso lá, melhor, o Freud chamou de relação de objeto. Então, existe objeto. Ora, que relação é essa? É uma relação faltante, não é direto com a mãe, a mulher-mãe, não é direto com o homem-pai. Ela é intermediada pela palavra. É uma mediação. A palavra está no meio dos dois aí, como também na análise. Só existe análise, só existe a fala. Você não fica se abraçando, se beijando, não, só fala. Então, um dia pediram a Lacan para falar sobre a relação de objeto. E também não ficou muito claro. Então, o Lacan falou, eu topo. Falou durante um ano inteirinho sobre relação de objeto. Isso está relatado no seminário 4. O seminário 4 se chama A Relação de Objeto. Passou um ano falando sobre isso, mas o que ele falou? Qual foi o principal que ele falou durante o ano inteiro? Não existe relação de objeto. Pronto. Aí, mas as pessoas perguntam, mas como não existe? Freud falou que existe. Nós nos relacionamos com os objetos que são os nossos semelhantes, mas espera aí, Lacan, presta atenção no que eu estou falando. Eu não falei tudo. Eu falei que não existe relação de objeto total. O total ele não colocou que ele é maneiro com a gente, né? Ele é gozador. O seminário ele chama Não Existe Relação de Objeto Total. Ele falou relação de objeto. Deu a entender que existe e é total, mas não é. É só parcial. É só com o lado, né, mãe que a gente pode manter relação. É só com o lado pai que a gente pode manter relação. Ela é parcial, não é total. Pai e homem, mãe e mulher. Não, aí não. Aí está a proibição. Ficou claro? Bom, agradeço muito a sua pergunta. Me ajudou, Não, obrigado você. Obrigado você. me norteou a falar o tempo todo em cima do que você perguntou e não em cima do que eu ia falar. Muito melhor. Tá bom? Que é muito mais inspirador. Mas eu queria fazer alguns comentários sobre o texto do seu livro, Geraldino, Ah, pode fazer. que, pensando um Está pouco, vendo? Você vai fazer mais comentários? Por quê? Porque está faltando coisa lá. É lógico, tudo é faltante, falta coisa. E mesmo hoje, certamente, daqui a pouco, a hora que eu começar a lembrar da aula, esqueci de falar tal coisa. Nunca é total, dessa relação de objeto é só parcial. Então, vamos lá, Helena. queria fazer alguns comentários. Primeiro, que o texto das 12 lições, ele faz um apanhado muito importante da chegada do Lacan na psicanálise. Ah, sim. E a chegada do Lacan, o que ele trouxe, então, nessa questão específica do estágio do espelho, a influência de um pedagogo, né, o Henri Vallon, que também era psicólogo, os etólogos, os estudiosos do comportamento animal, e aqui o Geraldino destaca o holandês Louis Bolk, mas também teve o Konrad Lorenz e vários etólogos em que o Lacan pegou principalmente o conceito de imprinting e trouxe várias contribuições para pensar essa questão do que seria um paralelo entre o desenvolvimento humano e o desenvolvimento não humano. Mas, Helena, só um minutinho. Isso aí é tirado da psicologia experimental. É, Que coisa. Tem nada a ver com a psicanálise, né? O Lacan soube exato. fazer uma leitura aí bonita, né?
e a psicologia experimental naquele comecinho, né, da transição do Exatamente. século XIX Fase para o 9, século é. XX, que era forte. Depois, aqui no texto, né, o Geraldino coloca a questão das duas tópicas, que também é outro fio da teia de aranha que sempre vai e vem, lembrando que o Freud, ele tinha uma frase que era assim: quem sabe esperar não precisa fazer concessões. Então, quando Freud trazia uma novidade, ele não desmentia e não desdizia nada da parte anterior. Então, quando ele trouxe a questão da segunda tópica, ele manteve e sustentou a primeira tópica. E aí tem divergências, porque alguns autores acham que foi para a segunda tópica, desqualificou a primeira, e aí fundam-se escolas a partir dessas divergências. Então, e aqui, nesse apanhado que é feito, eu gosto dessa parte aqui, na página 88. O eu é um conceito que dá pano para manga. A prova hoje aqui. O texto, a gente escuta o Geraldino falar com a gente, né? E pensar que o próprio Lacan fez análise com um cara que era da psicologia do eu, Lowenstein. Exatamente. Desceu o porrete depois, né? Não foi assim uma análise tão tranquila no sentido teórico, porque a psicologia do eu, justamente o critério de sucesso era assim, vou fazer a caricatura para exemplificar. No sujeito, o analista usava a gravata borboleta e, ao final, o paciente está lá com a gravata borboleta igual ao do analista. Então, era uma questão adaptativa, era considerado um sucesso de tratamento o paciente ficar ipsis literis copiado do analista em determinados traços. E o Lacan, o tempo inteiro, desconstrói isso e fala que isso não é psicanálise, e por isso essa ênfase do retorno ao Freud, né? Então, eu queria pegar esse resumo final na página 92, que fala, então, o estádio do espelho é um divisor de águas que define, a formação do ego, isto é, a identificação da criança a uma imagem que a forma, ao mesmo tempo em que a aliena ao outro. 2, o surgimento da agressividade do ser humano que, para garantir seu espaço, tem que se impor ao outro, para não correr o risco de ser eliminado por ele. 3, o estabelecimento do obscuro objeto de desejo, cuja escolha obedece ao objeto de desejo do outro. Então, acho que essa síntese é bem importante para complementar essa questão do estádio do espelho. Lembrando que para a próxima aula, que vai ser dia 9 de agosto, o capítulo 8, da página 159, Teoria das Pulsões. Minha sugestão é que leiam e anotem as dúvidas aí junto, porque essa questão da pulsão, gente, é central. Tem as teias de aranha, mas tem a aranha. As fiandeiras e a produção dessas teias. Então, se você não tiver tempo de ler, porque o outro texto que está indicado, que é dos instintos e suas vicissitudes, que já é a questão da tradução, porque seria pulsão, as pulsões e suas vicissitudes, etc., às vezes não dá tempo de ler o Freud, mas dá tempo de ler o texto das 12 lições. A gente vai enfatizar. E queria fechar falando dos escritos, do texto que está indicado, né, para hoje, o estádio do espelho como formador da função do eu, tal como nos é revelada na experiência psicanalítica clínica. Eu tenho um hábito que é anotar quando que eu estudei tal texto e quando
foi trabalhado e tal. Então, a gente trabalhou, Geraldino, em 2009, dentro aqui cada um desses, e depois repetir em 2019, enfim, várias ocasiões, são 10 páginas, e vale muito a pena para desmistificar aquela coisa de que o Lacan é hermético. Esse texto do Estádio do Espelho, primeiro ponto, ele usa estadio com D, mas não filosofa muito sobre isso, tanto que pode ser encontrado como estágio, etapa, tem várias possibilidades aí de texto. O que eu acho importante é que ele fala na página 97, para quem está com os escritos, ele fala assim, ele pontua, né, a atividade até os 18 meses de idade, e ele fala, basta compreender o estádio do espelho como uma identificação, no sentido pleno que a análise atribui a esse termo, ou seja, a transformação produzida no sujeito quando ele assume uma imagem, cuja predestinação para esse efeito de fase é suficientemente indicada pelo uso na teoria do antigo termo imago. Então, ele associa diretamente a questão da identificação a esse processo todo. Perdão. Então, e ele vai dar exemplo, vai falar de gafanhoto, vai falar de técnica de linguagem, mas a ideia importante está bem na página 102, que o Geraldino já trouxe. Ele fala o termo narcisismo primário, pelo qual a doutrina designa investimento libidinal próprio desse momento, revela em seus inventores, à luz da nossa concepção, o mais profundo sentimento das latências da semântica. Então, pensando na questão da falta, na questão do não todo da linguagem, e aí ele termina, ele fala assim, no ponto de junção da natureza com a cultura, que a antropologia de nossa época perscruta obstinadamente, apenas a psicanálise reconhece esse nó de servidão imaginária que o amor sempre tem que redesfazer ou deslindar. Essa é uma frase que termina, ele está fechando o texto para tal tarefa. Não há no sentimento altruísta nenhuma promessa para nós que expomos à luz a agressividade subjacente, a ação do filantropo, do idealista, do pedagogo ou do reformador. No recurso que preservamos do sujeito ao sujeito, a psicanálise pode acompanhar o paciente até o limite estático do tu és isto, em que se revela para ele a cifra de seu destino mortal, mas não está só em nosso poder de praticantes levá-lo a esse momento em que começa a verdadeira viagem. Então, acho que é um texto que ele escreveu em 1949, né? Aliás, apresentou em 49, mas tinha escrito em 36. E dessa riqueza e ainda a gente está discutindo bastante o lugar da psicanálise na sociedade de hoje. Então, teve uma proliferação durante a pandemia de saberes, pseudo-saberes, e, afinal, o que é hoje que a gente está lidando? Então, uma questão é a de gênero, a gente está lidando com essa questão do nosso organismo, como é que a gente ficou mais vulnerável, com uma recuperação mais delicada e mais complexa. E que lugar a psicanálise ocupa nesses cenários? São vários cenários sobrepostos. E só para fechar, hoje eu recebi o livro do Christian Dunker, Lutos Finitos e Infinitos. E, gente, está absolutamente sensacional. É um livro, foi um curso que ele deu, eu participei desse curso e fiz a transcrição das aulas, mas ele enxertou muitas outras coisas. E, assim, ele dividiu... O título já é instigante. Então, ele fala de todas as teorias do luto, aí ele fala dos lutos finitos e lutos infinitos,
Depois ele faz uma antropologia psicanalítica do luto, e aí fala da melancolia, para terminar. Mas está, assim, daquele livro que fica em pé, gorducho pra caramba, tem quase 500 páginas. Eu recebi hoje, estou muito contente. E pensar nesses desdobramentos. Acho que a gente tem a base, e se a gente entende essa base de constituição psíquica, a gente consegue avançar para os outros, para capilarizar o conhecimento, né? Então, era um pouco isso que eu queria comentar. O Helena fazia... Helena. Oi? Quem chamou? É Geraldine? Oi, não, Ângela. Ângela, eu vi que você comentou agora, eu não sei se você já comentou mais sobre o texto do Lacan, eu entrei atrasada na aula e estou aqui com a minha cópia, porque eu imprimi, né, o texto do Lacan e eu queria dividir isso com vocês. Eu li esse texto 3 vezes e vou ler uma 4ª vez, né? Porque eu ainda não entendi tudo. E quando eu vejo você lendo, né, e explicando aí nessa sua simplicidade, eu fico assim pensando, será que só eu que tenho essa dificuldade extrema de compreender um texto pequeno desse, que eu já li 3 vezes e ainda vou ter que ler mais vezes para entender o Lacan? Eu sei que ele fala que não é para entender, é para ler, né? Não, mais ou menos, mas Ângela, acho que você perdeu o comecinho. Eu falei que quando eu tenho, ainda mais um livro desses, né, eu anoto todas as vezes em que eu estudei esse texto. A primeira vez eu estudei em 2009 com o Geraldino. Eu não sei dizer quantas outras, teve 2019, 2018, tem uma lista. Então, assim, 3 vezes acha bastante, mas não é. Para um texto, não é. Não é. E outra coisa, tem, assim, a questão da compreensão, ele traz em relação à escuta. Ele fala que se a gente acha que entendeu ou compreendeu na clínica, a gente para de escutar. É diferente da questão de interpretação de texto. Então, por exemplo, assim, falo, eu estou com uma paciente que se separou. Todo mundo acha que entendeu. E aí, a partir disso, a gente meio que para de escutar. Separou, que chatice, fez mudança, não fez. Não, mas como foi a separação dela? Então, nesse sentido da não compreensão, não achar que entendeu e parar de escutar. Em relação a malhar o texto, Ângela, esse texto a gente já trabalhou muitas vezes, e por isso que é tão importante a gente ler e escrever as dúvidas. Não adianta pôr uma interrogaçãozinha no canto do parágrafo, que depois a gente não lembra qual era a dúvida. E sublinhar os trechos que são mais significativos. E veja, apesar de tanto tempo já estudando e tal, tem partes, quando ele fala assim, ele fala, por exemplo, de um Roger Caillois, da psicastenia lendária. Até hoje ainda não sei o que é isso. Está na página 99. E olha que quando eu estudava com Geraldino, ele cotejava os escritos em português com os escritos em francês. Ai! Que é para arrasar. Não. Então, assim, não se aflija, demanda mesmo muito tempo. A leitura, para a gente realmente começar a se apropriar, leva bastante tempo cronológico e faz mais sentido quando a gente vai pegando as outras peças do sistema solar. Como o Geraldino estava falando da teia de aranha, e o Christian faz a comparação com o sistema solar. Você pega todos vêm junto. Então, quanto mais você vai se apropriando desses conceitos mais básicos, identificação, constituição subjetiva, etc., melhor você vai lendo e a fluência vai melhorando. Então, não se aflija. Congelou a imagem e o som dela. No chat, uma referência de traduções e consequências teóricas dessa frase que o Geraldino trouxe como exemplo, que está no texto. Então,
essa continuidade de leitura, de estudo, ela é muito importante. Eu sempre martelo na tecla de pedir para que leiam, que marquem as perguntas, que formulem perguntas na hora. Como o Geraldino viu hoje e trouxe hoje, tinha um planejamento de transmissão e que a gente se inspira e se anima muito mais quando vem de uma pergunta, porque isso vem da clínica, vem da falta. Então, eu não sei, Ângela, se nessas 10 páginas que você imprimiu, você rabiscou, se você anotou. Helena, eu faço mais do que isso. Eu tenho aqui na minha casa 500 cadernos, todos os textos Freud, eu faço um resumo de tudo. Eu vou lendo e vou escrevendo, vou lendo e vou escrevendo, vou lendo e vou escrevendo. Eu tenho um monte de cadernos, entendeu? Mas, olha, muito obrigada pelo consolo, porque o que você falou para mim... Mas é autêntico, é de verdade. Eu não cheguei... O Geraldino, gente, quando eu estudei com o Geraldino, era assim, para mim, Lacan era grego em braille. E depois de 2 anos de estudos e ali com aquela paciência, com essa simplicidade do Geraldino e tal, até estourei, levei um champanhe no dia que eu consegui ler e estudar o seminário 3 do Lacan, das psicoses, com sentido, com propriedade. Primeiro que a gente renuncia a entender letra por letra. Então, tem coisa que nem agora. Eu estava aqui, bati hoje, mas quem é esse cara que eu não estou sabendo? Até hoje não vi. Então, uma coisa é o tipo de estudo com resumo, com apropriação e tal. Mas um segundo passo, Angela, é formular as dúvidas. Então, eu insisto nisso, porque uma das questões mais importantes do nosso ofício, na minha opinião, é saber fazer boas perguntas para a gente mesmo e para o paciente. Então, é um treino. E é um treino que demanda tempo, que demanda se expor. E essa possibilidade que vocês estão tendo aqui com a gente, eu acho ela muito rica, que é assim, eu dou um exemplo, eu sou bióloga, durante muitos anos eu dei aula de biologia, na graduação e tal, e eu dava uma disciplina de genética humana. A última prova do semestre tinha uma única pergunta: o que é gen? Você fez 6 meses de genética? O que é gen parece muito básico. E, invariavelmente, o pessoal se estrupiava. E era com consulta, era em dupla, era do jeito que o pessoal queria fazer a prova, eu deixava e tal. Por quê? Porque tem um ponto em que você precisa se interrogar sobre as questões. Então, quando eu vejo né, essa coisa, e esse meu hábito de anotar, é que não dá para vocês verem na tela, mas de quando que eu estudei, com quem, e preparo que e eu faço isso em todos os textos que eu estudo, porque aí, por exemplo, tem um aqui, o Função e Campo da Fala na Linguagem Psicanálise. A gente estudou num grupo de estudos em Campinas em 2014, pela primeira vez. Depois estudei com o Dunker, depois estudei com a Michele. E eu acho interessante, porque se fica quase um diário clínico dos meus estudos. Porque eu não fico com essa agonia, para putz, eu li, não entendi. Tá bom, na primeira não foi. Na segunda eu já não... Eu leio, tento fazer um resumo, e aí eu vou na internet, vou ver se o Dunker tem alguma coisa lá, algum vídeo para explicar, algo mais simples, procurar uma maneira mais simples, e mesmo assim eu estou aqui. O que será que esse homem quis dizer? Mas, Ângela, dá esse passinho atrás, que é escrever a sua dúvida. A minha dúvida. Boa ideia essa. Faz até um boneco palito com você, de você mesma, com o cabelinho assim. Minha dúvida. A minha dúvida é, afinal, essa é a definição de identificação que tem a ver com Freud ou não tem? Aí eu posso ir no dicionário. Então, abrir essa base, mas bem personalizado. Isso vale para todo mundo. Boa ideia. Obrigada. E daqui 10 anos a gente conversa. Ai, meu Deus. É sempre, gente, é sempre.
como eu falo, eu comecei a estudar a sério psicanálise com Geraldino no século passado. A sério que é esse movimento, suportar a angústia, entender as coisas, fazer as perguntas. Foi todo um processo, e lá se vão muitos e muitos anos. Mas muito importante isso que você falou de saber fazer a pergunta. Interrogar-se. Eu gosto muito em espanhol se usa muito o verbo, né? Interrogar-se. Essa interrogação que é pessoalizada. É mais do que interpretação de texto. Tem uma etapa que é de interpretar o texto, mas tem outra etapa que é assim, putz, o que chamou a atenção nesse texto hoje para mim? Porque quando eu li lá em 2014, 2000, não sei o quê, eu não tinha a clínica que eu tenho hoje. Eu não tinha passado uma pandemia como todos nós passamos. Então, e essa é a força de um texto clássico, um texto do Lacan, um texto do Freud. A força é ser extemporâneo. Mesmo cronologicamente, quantos textos do Freud a gente estuda que já tem mais de 100 anos? Mas tem um vigor, e isso faz da obra desses caras uma obra clássica e de todo respeito e toda possibilidade. E daí o apoio, quando a gente tem... Eu sempre começo, tudo que a gente faz nas aulas, eu preparo uma aula inteira de PowerPoint, e tudo no caso do Geraldino ter algum contratempo, alguma coisa. Então, eu estudo tudo de novo. E começo sempre estudando pelo 12 lições. Então, esse livro, ele é derivado de um curso que eu fiz com o Geraldino à distância. Aqui, na mão. Esse, gente, ele tem uma densidade, como tem uma linguagem mais coloquial, etc., parece fofinho, mas ele é raiz, ele não tem nada de Nutella, ele é raiz, e por isso comecem lendo dos 12 lições, para a próxima aula, leiam a Teoria das Pulsões antes de ler o Freud. Vai ajudar muito a compreender a complexidade desse conceito, a importância que ele tem para a nossa vida. Eu faço isso, eu começo pelo 12 lições, porque aí quando eu vou no Freud, eu já estou mais esclarecida, mais informada. E mesmo assim, os textos do Geraldino, é que esse livro não é o meu original, de quando ele lançou. Esse aqui já está novo. O meu original eu deixei em Moçambique, em 2019. Mesmo assim, ele já tem umas marquinhas, ele já tem alguns sublinhados. Agora, então, o que eu gostaria de perguntar? O que eu não entendi? O que eu não entendi? E aí tem vários níveis. O que eu não entendi nada. O que eu entendi um pouco, mas tenho dúvida. E o que eu tenho algum conhecimento, mas fiquei, como a Aline falou, queria esclarecer. E super importante. Então, dediquem um tempo a fazer essas leituras, mesmo que sejam leituras de outras aulas, porque é o sistema solar, um tema puxa todos os outros. E os dicionários nos ajudam muito a uma visão de drone, digamos assim. Quando surgiu o conceito, quando é que amplificou e tal. Geraldino, você queria comentar alguma coisa? Você terminou? Obrigada, Helena. Queria exatamente essa fala da Maria Ângela, né? Falando que já leu 3 vezes e não entendeu quase nada, né? Esse texto sobre o estádio de espelho. Eu vou dar um consolo para você, está mais do que merecido, apesar do seu esforço todo, né? E foi o seguinte: ainda bem que você teve a paciência de ler 3 vezes. Né? Não entendeu é outra coisa. O Lacan falava sobre os textos dele e não eram para serem compreendidos, não se preocupe com isso. Não é para entender, é para ler. Por isso que o título chama Escritos. Ele pergunta, para que serve o escrito? Para ser lido. Basta isso. Já é muito. Bom, mas por que estou falando isso?
esse texto de hoje, sobre o estádio do espelho, o Lacan apresentou num congresso de psicanálise, foi o primeiro congresso que ele participou de psicanálise, foi na Alemanha, não lembro mais qual cidade. Então, foi a primeira vez que ele se apresentou em público como analista e fazendo um trabalho sobre Freud, sobre psicanálise, estádio do espelho. Não sei se vocês conhecem essa história. O que aconteceu? Estava lá o Lacan, certamente com o charutozinho torto dele, que não largava aquele charuto para nada, e começou a falar sobre o estádio do espelho. Quem estava organizando a reunião aquele dia? Era o Ernest Jones, o grande amigo do Freud, né, que ele, o Ernest Jones, praticamente organizava a psicanálise, os congressos. Ele estava organizando o congresso. Depois que o Lacan falou 10 minutos sobre o estádio do espelho, o Ernest Jones expulsou ele da reunião, mandou ele embora. Depois que ele falou 10 minutos sobre esse assunto. Ele achou aquilo tão estúpido, né? E o Lacan saiu, pegou o papel, foi embora, não entregou o texto para eles publicarem e foi assistir às Olimpíadas lá na Alemanha. Mas, olha, é isso um trecho de 1936. Depois a Helena falou que ele foi publicado só em 49. Que o Lacan não quis mais saber disso, mas olha qual foi a reação dentro de um congresso de psicanálise. O Lacan começa a falar de estádio de espelho e é expulso. Que grosseria, que estupidez, um gênio como o Lacan. Por que expulsou? Bom, sei lá por quê. Talvez não entenderam nada. Falaram, esse cara está falando bobagem, mandaram ele embora. Tá falando, olha as bobagens que ele estava falando. Era isso que a gente está vendo aqui. Então, é assim mesmo, vamos com calma que o homem é danado. Ele tem as loucurinhas dele, mas é um gênio, né? Esse cara. Tá bom? Agora, repito, né? Se puderem repetir isso de hoje, de trazer questões, em vez de eu trazer o meu papelzinho aqui, minha cola, eu me sinto muito mais à vontade, eu acho muito mais produtivo quando a coisa vem de vocês e não de mim. Beleza? Então, mais uma vez, agradeço aí. Tá? É isso que a gente fala da transmissão. Oi? Diferença que a gente fala da transmissão e da aula. A aula é o que tem em todo o tempo, mas a transmissão tem essa particularidade, que é trazida à tona toda a possibilidade de pensar, de movimentar o pensamento a partir dos interesses de cada um. Então, acho que a questão da transmissão, tal como a gente gosta de fazer, é como rolou hoje. Então, tem sempre uma aula pronta sobre o tema, mas é muito mais desafiador para a gente, inspirador e gostoso parar e pensar. A pergunta que a Aline fez foi lá, fortíssima, muito legal, e que é uma pergunta de alguém que lê, que está na clínica, que está em análise, não precisa contar nada disso, mas pela complexidade e pelo empenho a gente vê que tem, e é isso que a gente quer, todo mundo participando. Tá bem? Então, ficamos por aqui hoje. Como a Quem gente... vai apresentar caso? Supervisão? Então, parece que não tem. Agora, Tá bom. a gente perguntou logo no começo se alguém queria trazer um caso. A Camila tinha ficado de trazer, mas ela teve uma questão familiar lá e não pôde vir. Então, mas não sei, se alguém de vocês estiver afim de comentar algum caso, a gente tem esse tempo. Eu posso falar de um, mas eu não vou. Eu só quero dar um testemunho sobre uma ajuda que vocês me deram. Mas aí eu preciso realmente. Pode parar. Aí eu paro de gravar, só para isso. Ah, tá bom. Tá. 10 minutinhos só. É bem